este último vídeo, esse último roteiro da do nosso livro 5, que fala sobre filosofia e ciências espíritas, o roteiro 33, civilização, né? Então, observar um pouco a definição de civilização, seus instrumentos, relacionar as ideias com a doutrina espírita, como a doutrina espírita entende esse princípio. Civilização é o mesmo que progresso social, representado pela aquisição de elementos materiais, intelectuais e espirituais. Então é isso aí. Então é o progresso social de uma comunidade, é o progresso social de um povo, é o progresso, a evolução de uma determinada região. Representa a aquisição dos elementos materiais, dos elementos intelectuais e dos elementos espirituais. Então, que uma sociedade os adquire, né? Então, disse que um povo é civilizado quando ele adquire condições materiais de bem-estar social, bem-estar intelectual, bem-estar espiritual. Disse que é um povo civilizado, né? Então, o contrário disso é dizer, não, que ele não é civilizado. Então, qualquer coisa que fira, que esteja contrário aos princípios básicos das condições de vida, material, espiritual e intelectual, ainda não atingiu esse patamar de civilização, né? O espiritismo faz uma distinção entre civilização parcial ou incompleta e civilização completa, falando que esta civilização incompleta é um estágio transitório que gera males especiais desconhecidos do homem no estado primitivo, numa condição anterior. Mas nem por isso deixa de constituir um progresso natural necessário que traz consigo um remédio para o mal que causa. À medida que a civilização se aperfeiçoa, faz cessar alguns dos males que gerou, e esses males desaparecerão com o progresso moral. Então, a tônica do espiritismo e, de uma forma geral, do processo pedagógico de várias escolas religiosas da humanidade é nos promover o progresso moral. Então, o grande objetivo da nossa existência enquanto ser espiritual é progredir moralmente. Esse é o nosso destino, essa é a nossa condição. É para isso que a gente está aqui. É entender-se um ser espiritual que está jornadeando em inúmeras existências. Esse é o nosso propósito, a nossa compreensão que a doutrina espírita nos enriquece muito com essa sabedoria, não é? Porque a gente não se entende dentro de uma única oportunidade de uma encarnação que inicia-se no berço e que, em tese, terminaria no túmulo. Então, nesse intervalo de tempo, a doutrina espírita nos explica que a gente não teria tempo de nos libertar do homem velho que está dentro de nós e de adquirir todas as virtudes que a gente necessita rumo a essa condição de ser transformado, de um ser espiritualmente evoluído, avançado. Então, nós não teríamos tempo. Daí é o princípio das reencarnações sucessivas, para que a gente, das encarnações sucessivas, para que a gente vá adquirindo passo a passo essa maturidade espiritual, para que a gente vá passo a passo vencendo, expurgando a materialidade que ainda habita dentro de cada um de nós, né? Então, dentro desse contexto, uma civilização parcial ou uma civilização incompleta é uma determinada região que avança porque seus habitantes que a compõem ainda não são moralmente evoluídos, ainda não são moralmente capazes. Então, nesta transição, a gente caminha rumo a uma civilização completa. Então, nesta jornada, a gente vai se libertando dos males que nós mesmos criamos, né?
Bom dia, amiga. Vamos nos libertando dos males por nós mesmos criados. Então, essa é a nossa jornada. Esse é o nosso propósito. Essa é a nossa condição de entender uma jornada espiritual que todos nós estamos vivenciando. Essa evolução vem lá do Garrafa Tântrica, né? Oi? Essa evolução que a gente está sofrendo vem lá do Garrafa Tântrica. Talvez sim, talvez não. Talvez a gente esteja aqui com os amarelos, com os negros. De onde nós viemos se perdeu no tempo. A história da civilização humana no planeta Terra, ela foi auxiliada por uma raça adâmica, que nos auxiliou a progredir. Individualmente, cada um de nós, de onde viemos, eu não sei. Pode ser que eu tenha vindo de lá e pode ser que não. Não sei. A gente não tem essa precisão. Um dia, talvez, a gente acesse os nossos arquétipos, os nossos arquivos, para a gente compreender. Enquanto conjunto da obra, sim, a civilização humana aprendeu com algumas civilizações mais avançadas, que estavam intelectualmente avançadas, mas moralmente atrasadas. Por isso que essa civilização não continuou avançando com esse orbe. Esse é o princípio da solidariedade, da cumplicidade entre tudo no universo, não é? Então, algo semelhante se dá com a Terra nesse momento. Alguns espíritos que não estão moralmente preparados para avançar com a Terra que avança no seu processo de evolução planetária, saindo de uma condição de planeta de expiações e provas para planeta de regeneração, alguns espíritos não conseguirão acompanhar essa transição, porque estão um passo atrás da moralidade necessária para se viver nesse novo momento do nosso planeta. Então, haverá um expurgo, haverá, e já está em curso, alguns espíritos que passarão a habitar moradas em patamares evolutivos mais atrasados. Esse é o princípio da solidariedade. Porque a Terra avança para uma civilização completa, que é o que a gente está estudando aqui. E a civilização completa é reconhecida pelo desenvolvimento moral. Enquanto os seres que nela habitam ainda não estiverem moralmente evoluídos, transformados, ainda não podemos nos dizer uma civilização completa. Credes que estáis muito adiantados. Isso é a questão 793 do Livro dos Espíritos. A gente vai voltar a falar sobre ela aqui. Credes que estáis muito adiantados, porque fizestes grandes descobertas e invenções maravilhosas. Ou seja, avanço intelectual, avanço científico. Credes que estáis muito adiantados, porque fizestes grandes descobertas e invenções maravilhosas. Porque vos alojais e vos vestir melhor do que os selvagens. Contudo, não tereis verdadeiramente o direito de dizer-vos civilizados, senão quando houverdes banido de vossa sociedade os vícios que a desonram e quando viverdes como irmãos, praticando a caridade cristã. Até então, sereis apenas povos esclarecidos, que só percorreram a primeira fase da civilização. Ou seja, é o amai-vos e instruí-vos. A gente vai se instruindo, aprendendo e amando. A gente precisa bater as duas asas para a gente adquirir esse voo pleno, né? Eu posso habitar numa casa materialmente confortável, tecnologicamente abastada e bem servida. Eu posso ter água quente nos chuveiros, eu posso ter internet nos computadores, eu posso ter televisão de última geração, eu posso ter móveis muito confortáveis, eu posso ter geladeiras fantásticas, freezer, alimento, eu posso ter toda a condição material que eu disponho. Eu posso conviver com pessoas intelectualmente muito bem postadas, muito bem desenvolvidas,
doutores, gente com muitos títulos do ponto de vista acadêmico e intelectual, mas eu não posso me dizer ainda numa família feliz se moralmente estas pessoas que habitam esta determinada região não tiverem banido de toda essa convivência os vícios que a desonram. Quando eu não tiver ainda adquirido a capacidade de viver como um irmão, praticando a caridade cristã. Eu preciso compreender isso. De nada me adianta ganhar o mundo e perder a minha alma. Então, muitos espíritos ainda não compreendem que não está a perfeição moral nas conquistas que o mundo material nos apresenta, no poder, na glória, na fascinação exercida pelos cargos que muitas vezes exercem um poder sobre os outros, sobre o povo, sobre a população de uma forma geral. Não está nessa condição. A condição de transformação moral e de sociedade civilizada avançada e completa está na nossa transformação moral. É um processo de dentro para fora. Esta conquista é individual, é pessoal. E eu posso morar numa favela, numa tapera, num bangalô, numa casa muito simples, mas dentro dela existe a presença do amor, do respeito, da solidariedade, da empatia, e isto transforma esse lar num manancial de bênçãos. Então, o conceito que o Cristo vem nos ensinar é nos tirar das trevas da materialidade e nos apresentar a perspectiva da luz do reino de Deus, da espiritualidade. E a característica do planeta de regeneração é exatamente a gente passar a preponderar as coisas do espírito em detrimento das coisas da matéria. Essa é a transição, né? Essa é a transição que todos nós estamos adquirindo, que todos nós estamos nesse processo, né? Então, é sair do ponto A e ir para o ponto B. É sair do homem material e ir para o homem espiritual. É começar a valorizar as coisas do espírito em detrimento das coisas da matéria. Enquanto estamos na matéria, precisamos da matéria. A gente não vai deixar de viver na matéria. Eu ainda me alimento, eu ainda como o salgadinho de queijo que minha amiga Ana trouxe, eu ainda faço tudo isso, porque eu preciso da matéria. A matéria se alimenta da matéria. Mas o que eu tenho que entender é que o espírito se alimenta de amor. E eu sou um espírito. E eu estou a caminho da condição de espírito puro. E nesta condição de espírito puro, eu preciso expurgar do meu ser tudo aquilo que me prende à materialidade. E aí eu preciso me libertar de minhas culpas, de meus equívocos, de meus erros, dos momentos em que eu me equivoquei, dos momentos em que eu errei, dos momentos em que eu caí, e me perdoar, e colocar a mão na charrua e não olhar para trás, e se libertando desse homem velho que muitas vezes preferiu os grandes salões, preferiu as taças que inebriavam, preferiu as portas largas. Eu preciso caminhar para a condição da angelitude, da condição de valorizar aquilo que realmente tem valor, não é? Se libertar disso, muitas vezes a gente culpa o Cristo por nos culpar de tantas coisas. E, na verdade, não é o Cristo que nos culpa, é a nossa consciência que, se equivocando, passa a entender que não há valor naquilo que a gente preferia, naquelas nossas prioridades, naquelas nossas preferências. Não é achar que o reino do Cristo é um reino sem graça. Por quê?
ele nos afirmava que onde está o seu tesouro, aí estará o seu coração. Se o meu coração, se o meu tesouro ainda está nos prazeres da matéria, é claro que eu não vou gostar da proposta do Cristo, que é se libertar desses valores perecíveis da matéria. Então é por isso que muitas almas, muitas vezes, ficam presas às sensações da matéria, aos prazeres da matéria. E, no caso, uma civilização que adquire conhecimento, tecnologia, avanço científico, muitas vezes cria facilidades para viver mais e melhor o mundo material, que é um contraponto e um contrassenso a essa libertação que a gente quer ter. Então, ao avançar moralmente, aos poucos a gente vai se libertando destas coisas da matéria que um dia a gente usou, que um dia a gente desenvolveu, que um dia fez parte de nossa vida. É por isso que quando a gente avança moralmente, quando novos valores começam a habitar no nosso ser, muitas das coisas que a gente fazia antes e achava graça, e achava interessante, e queria participar, hoje já não tem tanta graça. Determinadas conversas, determinados ambientes, determinadas posturas e condutas que ontem faziam parte de nossa vida, hoje deixam de ser interessantes. Porque alguma coisa diferente, maravilhoso, aconteceu, como diz Emmanuel, na cripta misteriosa do nosso coração. A criatura encontrou o Criador numa perspectiva de eternidade. Então, quando a gente se encontra com essa verdade, quando a gente se encontra com essa necessidade de transformar-se moralmente, quando a gente elege definitivamente o nosso guia e modelo, que é o Senhor Jesus, quando a gente passa a perceber isso, o homem velho que habitava e que gritava e que mandava e que falava alto dentro de mim, ele perde espaço, porque uma nova luz passa a brilhar. Eu passo a seguir novos passos. Mas isso não quer dizer que eu vou me culpar, porque até ontem eu errei, até ontem eu me equivoquei. Não quer dizer isso. Quer dizer que hoje eu não quero mais errar. Isso não quer dizer que eu vá condenar aquelas pessoas que ainda não entenderam isso, porque eu também demorei a me aperceber dessa realidade. Então eu tenho que dar a mão a todos aqueles que estão também no processo de ascensão, porque o amor do Cristo é o mesmo para aquele que caiu, para aquele que derrubou, para aquele que planejou, para aquele que inspirou. O amor do Cristo é o mesmo. Ele não isenta a sua luz e a sua paz a nenhum dos que caminham na estrada. Então, se eu estou numa reunião mediúnica, libertando prisioneiros que habitam as furnas, as fossas abissais, porque se encontram presos às suas emanações mentais, alimentados pela culpa, o amor do Cristo que os liberta é o mesmo do amor do Cristo daqueles que os prendem, que são os seus algozes, muitas vezes, acostumados nessa prática de castigar. O amor do Cristo para um e para outro é o mesmo. E também é o mesmo para aquele que inspira, para aquele que comanda nessa esfera de valor, que também é o mesmo daquele que se encontra mais em cima. Então, o sol que brilha, que queima e que ilumina é o mesmo na assertiva do Mestre, que é o sol que nasce para os justos e para os injustos. Então, este amor, ele toca a todos os corações. Ele está disponível para todos os corações. Então, não há nenhum eleito para ser amado pelo Cristo. Todos nós somos eleitos para ser privilegiados pelo amor do Cristo. Não tem ninguém isento disso. E a gente não é escolhido porque professa ou segue a religião A, B ou C. A gente é filho de Deus. A gente faz parte da família humana. E dia
mais dia menos, todos nos encontraremos num só rebanho. Então, essa é a perspectiva de uma civilização completa, uma civilização que começa a enxergar o outro desta maneira, que começa a enxergar as suas imperfeições, que começa a entender a sua transição e a sua transformação. Esse é o propósito de todo o nosso estudo, desses 4 anos de estudo, é para a gente culminar com a perspectiva de sermos civilizados, de sermos moralmente evoluídos, de sermos tocados por esse amor do Cristo que nos transforma todos os dias. Essa é a perspectiva, né? Esse é o nosso caminhar, porque até então sereis apenas povos esclarecidos que só percorreram a primeira fase da civilização. Ou seja, a gente começa a iniciar-se diante dessa perspectiva da eternidade, né? Então, para a doutrina espírita, o conhecimento resulta dos esforços individuais, é aquilo que a gente é o esforço de todos os dias, favorecidos pela lei do progresso, pela aquisição de experiências vividas nas sucessivas reencarnações e nos estágios do plano espiritual, pois o ser humano foi criado para progredir, afastando-se do estado primitivo ou da natureza ao longo da caminhada evolutiva. Nascemos simples e ignorantes enquanto espíritos e caminharemos ao patamar de espíritos puros, né? É do átomo, que representa a materialidade, ao arcanjo, que representa a luz, a pureza do ser pleno, que todos nós seremos um dia, né? O estado da natureza, de natureza é o estado primitivo, é o ponto de partida, simples e ignorantes, do seu desenvolvimento intelectual e moral. Sendo o homem perfectível, todos nós somos perfectíveis. Não somos ainda perfeitos, mas somos perfectíveis, não é? E trazendo em si o germe de seu aperfeiçoamento. Não foi destinado a viver perpetuamente no estado de natureza, como não foi destinado a viver eternamente na infância. Nós somos esses seres perfectíveis que estamos sempre em evolução, estamos sempre em transição. Eu hoje não sou mais o que eu era ontem. Ontem eu não fui mais o que eu era antes de ontem. Amanhã eu não serei mais o que eu sou hoje, porque nós vamos sempre numa escalada evolutiva, não é? O estado de natureza é transitório e o homem dele sai em razão do progresso da civilização. Aí é que entra a civilização de Capela, que veio nos ajudar a nossa civilização avançar também. A presença do homem desenvolvido, civilizado, entre aspas, leva uma certa civilização a um determinado povo, né? Porque proporciona avanço científico, tecnológico. Moral é um processo individual de cada um, que a gente aprende também, mas a gente precisa absorver, né? A gente precisa usufruir. É aquela tua preocupação da semana passada das populações indígenas. As populações indígenas vivem muito mais ausente do dito civilização, porque não tem as tecnologias, os avanços científicos que a civilização em si tem. Mas eles têm o seu avanço moral, o seu avanço espiritual. Eles têm o respeito, né? Eles conseguem avançar desse ponto de vista. Quando a civilização chega, ela leva o avanço tecnológico, a facilidade da vida para eles. Mas essa facilidade também proporciona outros vícios, porque a pessoa pode começar a cair em tentações por determinados avanços tecnológicos, né? Então, daí a questão de que a transformação moral, de uma forma geral, é que é o ponto definitivo. Não adianta um ser amoral viver numa sociedade civilizada. Ele não será civilizado. Agora, adianta um ser moralmente evoluído viver numa sociedade fora da civilização, porque ele será moralmente evoluído. Está entendendo? Não é o de fora que influencia o que está por dentro, é o que está por dentro que influencia o que está por fora. Né? A essência é o que nós somos. Eu posso viver numa comunidade paupérrima,
mas ser um ser moralmente evoluído e ajudar aquelas pessoas que, mesmo diante da dificuldade, podem enfrentar e se transformar e transformar aquela realidade. E pode ser o contrário também. Eu posso ser um ser amoral que, por viver na melhor civilização do mundo, e ser uma coisa contrária a tudo isso. Né? Isso aí tem um exemplo que um amigo meu conta uma história que eu já contei aqui, que é muito simples. Por exemplo, valores morais, condutas morais. Um determinado país da Europa, ele tem as filas do metrô. E tinha uma fila do metrô que não tinha catraca. E as outras todas com catraca, com a fila grande. Esse amigo, esse conhecido, estava lá com um amigo e viu por que aquela fila estava vazia e não tinha catraca. Não, porque aquela fila é para pessoas que esqueceram a carteira, ou que estão desempregadas, ou que não podem pagar, ou que estão com pressa. Então aquela fila fica para eles. E as outras ficam aqui. Aí esse amigo virou para ele e falou: rapaz, se fosse no Brasil, aquela fila estava engarrafada e aquela outra não tinha ninguém. Para a gente que vive no Brasil, a gente acha engraçado esse tipo de coisa e entende por que as pessoas iam para lá. Mas o cara que vivia nessa sociedade, que tinha um valor já consolidado, ele olhou para ele assim e disse: por quê? Por que as pessoas iriam para aquela fila? Eu disse: não, rapaz, porque é a lei de Gerson, levar vantagem em tudo. Eu não estou entendendo. Ou seja, a pessoa estava tão consolidada, um valor na sua cultura, que eles não compreendem por que alguém faria isso. Então, esse é uma. Não estou dizendo que moralmente eles são melhores, porque tem outros tipos de vícios e de paixões. Mas eu estou dizendo que, nesse aspecto, as pessoas já entenderam. Por exemplo, a gente vai estacionar o carro num trabalho. Quem chega primeiro, num país desenvolvido, para no lugar mais distante. Por quê? Para deixar o lugar mais perto para quem chega depois. Ou seja, vai ter que se deslocar menos. Esse nível de consciência é um nível de consciência de civilidade. Esperar o outro passar, dar o lugar na fila. São pequenos gestos, cavalheirismo, que a gente pinta, digamos assim, a história, mas, na verdade, é a essência de uma sociedade civilizada, de uma sociedade avançada, que respeita o outro, que entende o outro, que não tem dificuldade. Por exemplo, ontem alguém mandou um Pix errado na minha conta. E depois mandou uma mensagem pedindo para eu devolver o dinheiro, não sei o que. Eu disse: não, tudo bem, mais tarde eu devolvo, porque eu não estou com o celular que tem banco, mas mais tarde. Essa pessoa agradeceu tanto, Deus lhe abençoe, não sei o quê. Eu fiquei depois sem entender por que a pessoa agradeceu tanto. Eu digo: será que é porque algumas outras pessoas não devolveriam? Será que seria por. Talvez sim. Talvez eu disse: puxa vida, será que a gente tem que agradecer uma coisa que é nossa obrigação moral, fazer algo que não é? E, ao mesmo tempo, a gente não faria isso porque, no primeiro momento, quando eu recebi a mensagem, eu disse: é golpe. No primeiro momento, quando eu recebi a mensagem, a minha prevenção, porque vivo nessa sociedade, é golpe. Ele está me enganando. Porque pode ser também. As pessoas falsificam um depósito do Pix, manda para você e você devolve. E quando você devolve, perdeu, né? Essa é a história. São esses valores morais que a gente, com o tempo, a gente vai entendendo. E uma coisa importante, meus amigos e meus irmãos: não se intimidem diante do mal. Sejam bons, mesmo que as pessoas julguem que você é um idiota. Mesmo que as pessoas achem que você é um otário. Sejam bons. Não se intimidem diante dos espertos do mundo, porque estes espertos do mundo
responderão às suas consciências, às leis divinas. A gente tem que orar por tantas almas que levam vantagem em cima de tantos. Porque é a conduta do Cristo. Perdoa, Pai. Eles não sabem o que fazem. A gente já sabe um pouco das consequências da lei de causa e efeito. A gente já convive com a alma dos homens que já viveram na Terra. E quando a gente convive com as almas dos homens que já viveram na Terra, muitas vezes em nossas reuniões mediúnicas, através da mediunidade de Vera, de tantos companheiros da reunião mediúnica, a gente conversa com almas que a gente ali está tratando com um espírito retratando a sua dor, o seu medo, a sua angústia, o seu momento. Não está em discussão e não está valendo ali os títulos que ele carregava, não está valendo ali a conta bancária que ele possuía, o patrimônio da terra que ele tem. Nada disso está valendo. Nada disso está em tona, né? O que está valendo ali é um ser como outro qualquer, falando das suas dores, das suas dificuldades. Então a gente já sabe das consequências daquilo que a gente faz aqui. Então a gente não pode se esconder diante da perspectiva de fazer o bem. A gente não pode se omitir diante dessa condição. Não, vamos ser bom. Não vamos perder os nossos valores. Não vamos mudar a nossa forma de reagir, porque o mundo é de quem é esperto. Não, eu sigo o Cristo. O Cristo não faria isso. Então eu não vou fazer mais, porque eu já fiz. Porque eu já fiz. Então é essa postura que a gente tem que começar a se transformar. E também não se culpar se não conseguiu fazer isso da noite para o dia. Porque o próprio apóstolo Paulo dizia: infeliz o homem que sou, não faço o bem que quero, mas o mal que existe em mim é o que ainda faço. Ou seja, é um processo de transformação. Eu já sei o que devo fazer, mas não consigo ainda. Então, muitas vezes eu tenho um impulso de ser bom, mas não consegui. Tudo bem, é um processo. Amanhã, tente fazer melhor. Depois de amanhã, tente fazer melhor. Então, vá nesse processo, sem tanta culpa, né? Mas sem perder a perspectiva de seguir a referência, que é o Cristo de Deus, não é? O aprendizado anterior realizado em outras existências surge na mente do espírito encarnado sob a forma de ideias inatas ou em tendências instintivas. Nesse sentido, nos esclarece os espíritos superiores. Os conhecimentos adquiridos em cada existência não se perdem. A gente não perde nada. Tudo que a gente faz é experiência do Espírito eterno que habita dentro de cada um de nós, né? Durante liberto da matéria, o espírito sempre se recorda. Durante a encarnação, pode esquecê-los em parte, momentaneamente, mas a intuição que deles guarda lhes auxilia o progresso, sem o que estaria sempre a recomeçar. Em cada nova existência, o espírito toma como ponto de partida aquele em quem se encontrava em sua existência anterior. Então, do ponto de vista moral, não há retrocesso. Eu posso retroagir do ponto de vista social, do ponto de vista material, mas do ponto de vista moral, não. Eu posso ter uma condição social, uma condição material numa determinada encarnação, que numa outra eu posso regredir, mas moralmente não. Porque talvez para mim seja uma prova ou uma reparação ter que passar por aquela condição, né? Então a gente tem que ter isso em mente. Moralmente, a gente não retroage. A gente é sempre para frente, né? Sempre avançando, né? O Espiritismo considera a abrangência da vida em planos diferentes, o plano da matéria e o plano espiritual, e Emmanuel nos ensina que a inteligência, os valores intelectivos, representam a soma de experiências em várias vidas do espírito no plano espiritual, material. Adquirimos essa
condição nas diversas encarnações. Né? Uma inteligência profunda significa um imenso acervo de lutas planetárias. Quando a gente vê uma inteligência brilhante, tenha certeza que aquela inteligência brilhante adquiriu essa capacidade ao longo de muitas existências. Aquilo não é a obra do acaso. Né? Quando você vê um jovem prodígio, poxa vida, essa alma é milenar e vem de longe, né? Adquirindo esse acúmulo de conhecimentos. Atingida essa posição, se o homem guarda consigo uma expressão idêntica de progresso espiritual pelo sentimento, então estará apto a elevar-se a novas esferas do infinito para a conquista de sua perfeição. Ou seja, se você adquiriu tudo aquilo ali e também moralmente avançou, você conseguiu bater as duas asas. Não é? É equívoco supor que apenas o conhecimento intelectual produz civilização. Olha aquilo que a gente estava batendo, né? É equívoco supor que apenas o conhecimento intelectual produz civilização. Se fosse assim, a inteligência humana já teria resolvido os problemas do sofrimento, do egoísmo, da maldade, enfim, das paixões inferiores presentes na humanidade. Há duas espécies de progresso que, embora apoiando-se mutuamente, não marcham lado a lado: o progresso intelectual e o progresso moral. Entre os povos civilizados, o primeiro tem recebido, no correr desses séculos, todos os estímulos desejáveis. Por isso mesmo, atingiu um grau até hoje desconhecido. Muito falta para que o segundo, o progresso moral, esteja no mesmo nível e, contudo, comparando-se os costumes sociais de alguns séculos atrás, só um cego negaria o progresso realizado. Nós avançamos, nós progredimos, e o progresso intelectual teve mais em voga durante todo esse curso. Precisamos agora avançar moralmente, não é? Por que, então, essa marcha ascendente haveria de parar, de preferência com relação ao moral, do que com relação ao intelectual? Ou seja, precisamos avançar. Não tem que parar. Nós estamos sempre avançando. E todas as vezes que nós estamos prestando mais atenção ao aspecto moral, é um indício, é um sinal de que nós estamos percebendo a essência do ser espiritual que habita dentro de cada um de nós. Aí aquela frase ali, ó, equívoco que apenas o conhecimento intelectual produz civilização. Aí cabe, né, como eu falava semana passada, dessas tribos indígenas que vivem completamente fora disso. Isoladas, ninguém chegou a elas ainda, né? Então, assim, existe a civilização, a produção de civilização. A Pai do Céu, Deus foi lá e mais a questão da inteligência intelectual, do avanço moral. Né? Do avanço moral, aí ele foi dado a civilização. E ele sobrevive. Claro, claro. Né? Com toda a inteligência que Deus aí, deram aí, de viver aquilo dali, mas ele sobrevive com a alimentação, ele sobrevive com a moradia, ele sobrevive em relação entre Ô Rita, imagine o seguinte, há 200 anos atrás, a gente não tinha as condições de civilidade que a gente tem hoje. E quantas almas nobres, muito mais avançadas do que nós, viveram nessa época? Sócrates viveu 600 anos antes de Cristo. Como era a vida de Sócrates, materialmente falando? Como era a vida de um rei da França do século XVII, do século XVI? Como era a vida de um rei de França em 1600 e 1700? Talvez alguém hoje de uma classe média viva em condições sociais, civilizatórias, mais dignas do que um rei de França do século XVI, do século XVII. Higiene, saúde, toda essa perspectiva, tecnologia, remédio, dor de dente, necessidades fisiológicas. Necessidade fisiológica. Minha mãe desencarnou há 2 anos atrás. Minha mãe é de 1939.
Ela viveu numa fazenda. Onde ela cresceu foi numa fazenda, nos idos da década de 40. Mamãe, como era o banheiro da sua casa? O banheiro da casa da minha mãe, que era uma fazenda dentro da humildade dos meus avós, era uma fazenda razoável, eram pecuaristas, viviam do campo, da agricultura. Era uma fazenda, mas o banheiro era um buraco no chão. Embaixo tinha um tonel, o banheiro era mais elevado, embaixo tinha um tonel que um empregado da fazenda recolhia no final do dia. Esse era o banheiro da casa. Ainda tem lugares deste mundo que é desse jeito? Muitos. Ainda tem países no mundo que é desse jeito? Muitos. Podemos falar que somos um orbe civilizado? Uma notícia um dia desse me causou espanto e me emocionou, que uma criança que estava morrendo de fome no sertão do Ceará, nos braços da mãe, virou para ela e disse: mãe, eu estou morrendo. Inanição, se esvaindo nos braços da mãe. A mãe vira para a criança e diz: minha filha, fique tranquila que você é um anjinho, você está indo para o céu. Aí a criança vira para ela e faz: mãe, no céu tem pão. No céu tem pão. Então, a perspectiva do céu para uma criança daquela era pão. Então, a gente pode se dizer civilizado quando alguém ainda passa fome. A gente pode se dizer civilizado quando alguém ainda planeja matar o outro. A gente pode se dizer civilizado quando a gente ainda alimenta a guerra. E a guerra, eu não estou falando em grandes líderes de nações que discutem políticas globais, espaços econômicos, eu não estou falando disso. Eu estou falando da guerra individual dentro das nossas casas. Eu estou falando dessa guerra que a gente alimenta o desamor, a gente alimenta a falta de perdão, a falta de empatia. A gente pode se dizer civilizado se a gente... eu tenho internet, eu tenho ar-condicionado, eu tenho máquina de lavar prato, eu tenho máquina de lavar roupa, eu tenho secadora. Tecnologicamente, a minha casa é abastecida, eu tenho energia solar, eu tenho uma série de coisas que me colocam num patamar de civilidade. Mas e as relações entre nós? Talvez, na casa de minha mãe, o banheiro que era no chão tivesse muito mais civilidade entre os companheiros e irmãos que trabalhavam para manter o piso de chão batido limpo. Aí você diz, como é que um piso de chão batido é limpo? Quando a gente vai nessas casas do interior, o piso é de chão batido, não é de porcelanato nem de cerâmica. É de chão batido, é o terreiro. Mas o terreiro é varrido todo dia com uma vassoura de mato. E ele tira aquele excesso de pó, vai tirar a areia. Ele não vai tirar a areia porque o chão é de areia. Mas o psiquismo daquele ambiente, a energia daquele ambiente está limpo. Então é por isso que a gente chega numa casa de chão batido e sente uma atmosfera de limpeza, porque lá dentro existe dignidade. Nas paredes não ecoam impropérios, nas paredes não ecoam agressões. E tantas coberturas das avenidas Boa Viagem por aí, quando a gente entra, com 5, 6 empregados passando aspirador de pó e produto de limpeza, a gente se sente mal. Por que a gente se sente mal? Porque o psiquismo fala. O psiquismo nos demonstra que aquele ambiente ainda não está harmonicamente em paz. E essa civilização
não está no produto de limpeza, não está no aspirador de pó, está na capacidade moral dos seres que lá habitam, nos respeitos que uns levam aos outros, nessa higiene civilizatória que nós precisamos fazer. Isso é uma condição de civilidade. A gente vai entender isso da noite para o dia? Não. Mas a gente vai caminhando, né? A gente vai atingindo esses patamares que, aos poucos, a gente vai aprendendo, né? O homem se desenvolve por si mesmo naturalmente, mas nem todos progridem simultaneamente do mesmo modo. Respeitar. Nem todo mundo atinge a mesma marcha na mesma velocidade. Dá-se então que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros por meio do contato social. Civilização de capela, contato social, ajudar a gente que estava mais atrasado a se desenvolver. A alegria dos céus é esvaziar os infernos, né? Como nos ensina, eu acho que é Calderaro no livro No Mundo Maior. É uma mensagem que é no limiar das cavernas. O progresso moral decorre do progresso intelectual, mas nem sempre o segue imediatamente. O progresso moral decorre do intelectual. O intelectual é você adquirir a capacidade de distinguir o bem do mal. E desta capacidade você se transforma moralmente, né? O progresso intelectual antecipa o progresso moral para fazer compreensível o bem e o mal. É isso aí. Pode o homem, então, escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Muitas vezes os povos mais instruídos também são os mais pervertidos, pois o progresso completo constitui o objetivo. Os povos, porém, como os indivíduos, só passo a passo o atingem. Enquanto não se lhes haja desenvolvido o senso moral, pode mesmo acontecer que se sirvam da inteligência para a prática do mal. O moral e a inteligência são duas forças que só com o tempo chegam a equilibrar-se. As asas, moral e inteligência, que só com o tempo a gente consegue equilibrar, né? A civilização. Questão 790 do Livro dos Espíritos. É um progresso a civilização? Ou, como entendem alguns filósofos, uma decadência da humanidade? Progresso incompleto. O homem não passa subitamente da infância à madureza. Será racional condenar-se à civilização? Condenai antes os que dela abusam, e não a obra de Deus. Ou seja, a gente progredir intelectualmente é caminho da nossa evolução. A gente não pode condenar isso. A gente condene o mau uso que a gente faz disso, né? Sim, é a aplicação que você vai ter disso. Moralmente, para usar aquilo ali, pode gerar consequências muito mais graves, né? Apurar-se-á algum dia a civilização, de modo a fazer que desapareçam os males que haja produzido, ou seja, a gente criou os males com o avanço da civilização. Pode acontecer de isso desaparecer? Sim, quando o moral estiver tão desenvolvido quanto a inteligência. O fruto não pode surgir antes da flor. Então, eu preciso avançar moralmente para usar da melhor maneira possível aquilo que eu tenho. O fruto não pode surgir antes da flor, né? Então, por que não efetua a civilização imediatamente todo o bem que poderia produzir? Porque os homens ainda não estão prontos, nem dispostos a alcançá-los. É gradual, não é? Não será também porque, criando novas necessidades, suscita paixões novas? E ainda porque não progridem simultaneamente todas as faculdades do espírito. Tempo é preciso para tudo. De uma civilização incompleta, não podeis esperar frutos perfeitos. Então, é perfeito, né? A gente não pode querer que nasça uma uva de um pé de manga. Na verdade, a gente tem que saber o que é que pode florescer e frutificar daquilo ali, né? Então, a doutrina espírita nos apresenta isso com muita clareza, para a gente não estar querendo antecipar um resultado que não pode vir.
e não está se frustrando com eles, né? Questão 793, essa já está batida, né? Por que indício se pode reconhecer uma civilização completa? Reconcilia-eis pelo desenvolvimento moral. Credes que estáis muito adiantados porque tendes feito grandes descobertas e obtido maravilhosas invenções. Porque vos alojais e vestir melhor do que os selvagens. Todavia não tereis verdadeiramente o direito de dizer-vos civilizados, senão quando de vossa sociedade houverdes banido os vícios que a desonram e quando viverdes como irmãos, praticando a caridade cristã. Até então sereis apenas povos esclarecidos, que han percorrido a primeira fase da civilização. É um pouco o que a gente conversava aqui, né? Então, Kardec comenta, a civilização, como todas as coisas, apresenta gradações diversas. Uma civilização incompleta é um estado transitório, que gera males especiais, desconhecidos do homem no estado primitivo. O estado primitivo, os silvícolas, os indígenas, têm coisas que eles não sabem que o homem avançado, civilizado, produz. Então, a civilização incompleta é um estado transitório que gera males especiais, que desconhecidos desse homem no estado primitivo. Eles não sabem que esses males existem, porque esses males são gerados por essa condição de civilização. Não é? Tem tanto golpe que a turma inventa por aí, que eu disse, mas como é que pode? Como é que é tanta criatividade que a turma tem para inventar tanta coisa, vinda da tecnologia, da internet? O cara faz isso, meu Deus do céu, como é que o cabo inventa tanta coisa desse jeito? Inteligência não falta, né? Artificial. Porque se uma coisinha hoje, quando vai no outro vídeo, O cara já inventou um golpe. O cara, um dia desse, eu tenho um processo na justiça contra uma questão de plano de saúde, não sei o que. Nesses dias, o cara ligou para mim, dizendo que era do escritório de advocacia, que eu tinha sido ganho a ação e que ia depositar um dinheiro na minha conta, parará, pererei, mandou meu processo, mandou a história toda. Aí eu liguei para a advogada, ela, meu Deus, é golpe, já pegaram não sei quantos clientes meus, não sei o que, os caras ficam inventando novidade. Ó, você vai falar com o consultor, que ele vai lhe instruir, vai fazer não sei o quê. Eu vou mandar um Pix, o senhor depois devolve os honorários. Ou seja, uma sofisticação digna de uma civilização tecnologicamente avançada, mas moralmente decadente. Né? Então, há males, à medida que a civilização se aperfeiçoa, faz cessar alguns dos males que gerou. Males que desaparecerão todos com progresso moral. Esses males desaparecerão com o progresso moral. Né? De duas nações que tenham chegado ao ápice na escala social, somente pode considerar-se a mais civilizada, na legítima acepção do termo, aquela onde exista menos egoísmo, menos cobiça e menos orgulho. Onde os hábitos sejam mais intelectuais e morais do que materiais. Onde a inteligência se puder desenvolver com maior liberdade. Onde haja mais bondade, boa-fé, benevolência e generosidade recíprocas. Onde menos enraizados se mostrem os preconceitos de casta e de nascimento, pois tais preconceitos são incompatíveis com o verdadeiro amor do próximo. Onde as leis nenhum privilégio consagrem e sejam as mesmas, assim para o último como para o primeiro. Onde com menos parcialidade se exerça a justiça. Onde o fraco encontre sempre amparo contra o forte. Onde a vida do homem, suas crenças e opiniões sejam mais respeitadas. Onde exista menos número de desgraçados. Enfim, onde todo homem de boa vontade esteja certo de não lhe faltar o necessário. Todo homem de boa vontade esteja certo de não lhe faltar o necessário. Então, meus irmãos, a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um
constitui a desgraça do outro. Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? Com relação à vida material, é a posse do necessário. Com relação à vida moral, é a consciência tranquila e a fé do futuro. Questão 922 do Livro dos Espíritos. Então, felicidade é a posse do necessário, do ponto de vista material. Todo homem, para viver numa civilização, não pode deixar de ter o necessário para viver. Então, essa é uma característica. A gente não pode ser feliz se na nossa humanidade ainda falta a dignidade do nosso irmão não ter o necessário. Simples assim. Essa é uma condição. A posse do necessário é uma condição de felicidade relativa. Consciência tranquila e fé no futuro. Né? É evidente que se não fossem os preconceitos sociais pelos quais se deixa o homem dominar, ele sempre acharia um trabalho qualquer que lhe proporcionasse meio de viver, embora deslocando-se da sua posição. Mas entre os que não têm preconceito ou os põem de lado, não há pessoas que se veem na impossibilidade de prover as suas necessidades, em consequência das moléstias ou outras causas independentes da vontade delas. Ou seja, ainda não tem tanta gente necessitando de trabalho, de emprego, de dignidade para poder se sustentar. Numa sociedade organizada, segundo a lei de Cristo, ninguém deve morrer de fome. Numa sociedade organizada, segundo a lei de Cristo, ninguém deve morrer de fome. É simples assim. Com uma organização social criteriosa e previdente ao homem, só por culpa sua pode faltar o necessário. Porém, suas próprias faltas são frequentemente resultado do meio onde se acha colocado. Quando praticar a lei de Deus, terá uma ordem social fundada na justiça e na solidariedade. E ele próprio também será melhor. Esses são os passos que precisamos dar para construir essa nossa civilidade. Não é isso, meus irmãos? Então, para concluir, eu não vou nem passar por essa conclusão aqui, eu vou direto para a mensagem de Dr. Bezerra de Menezes. Estamos agora em um novo período. Estes dias assinalam uma data muito especial, a data da mudança do mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. A grande noite que se abatia sobre a terra lentamente cede lugar ao amanhecer de bênçãos. Retroceder não mais é possível. Firmastes, filhas e filhos da alma, um compromisso com Jesus, antes de mergulhares na indumentária carnal, o de servi-lo com abnegação e devotamento. Prometestes que lhe serias fiel, mesmo que vos fosse exigido o sacrifício. Alargando-se os horizontes deste amanhecer, que viaja para a plenitude do dia, exultemos juntos, os espíritos desencarnados e vós outros, que transitais pelo mundo de sombras. Mas além do júbilo que a todos nos domina, tenhamos em mente as graves responsabilidades que nos exornam à existência do corpo ou fora dele. Deveremos reviver os dias inolvidáveis da época do martirológico. Seremos convidados não somente ao aplauso, ao entusiasmo, ao júbilo, mas também ao testemunho. O testemunho silencioso nas paisagens internas da alma. O testemunho por amor àqueles que nos amam, que não nos amam. O testemunho de abnegação, no sentido de ajudar àqueles que ainda se comprazem em gerar dificuldades, tentando inutilmente obstacularizar a marcha do progresso. Iniciada a grande transição, chegaremos a clímax e na razão direta em que o planeta experimenta as suas mudanças físicas, geológicas, as mudanças morais são inadiáveis. Que sejamos nós, aqueles espíritos espíritas, que demonstraremos a grandeza do amor de Jesus em nossas vidas. Que outros reclamem, que outros se queixem,
que outros deblaterem, que nós outros guardemos nos refolhos da alma o compromisso de mais e amar sempre, de amar e amar sempre, trazendo Jesus de volta com toda a pujança daqueles dias que vão longe e que estão muito perto. Jesus, filhas e filhos queridos, espera por nós. Que seja o nosso escudo o amor, as nossas ferramentas, o amor, e a nossa vida, um hino de amor. São os votos que formulamos, os espíritos espíritas aqui presentes e que me sugeriram representá-los diante de vós. Com muito carinho, o servidor humílimo e paternal de sempre, Bezerra. Muita paz, filhas e filhos do coração. Essa foi uma mensagem psicofônica transmitida por Divaldo Franco em 18 de abril de 2010, no 3º Congresso Espírita Brasileiro e centenário do nascimento de Chico Xavier. Então, meus queridos amigos e irmãos, caminhamos neste limiar de transição do mundo de expiações e provas para o mundo de transições. Então, que seja o nosso escudo o amor, as nossas ferramentas o amor e a nossa vida um hino de amor. Esses são os votos dos espíritos espíritas que sempre vibram, sempre torcem, sempre nos inspiram pela nossa transformação moral. Então, que Jesus nos abençoe, que Jesus nos inspire e que a gente siga firmemente rumo à nossa transformação moral. Muito obrigado a todos e por aqui encerramos este estudo desta manhã, este estudo deste livro, este estudo avançado da doutrina espírita. Que Jesus permaneça e nos abençoe hoje e sempre. Pois não.